Olá, seja bem-vindo aqui ao canal do Programador Aventureiro. Eu sou o Dalton Peixoto e no vídeo de hoje a gente vai aprender a criar esse carrossel aqui utilizando 100% do Python com a biblioteca Flat. Então esse carrossel aqui, ó, já tem essa animação aqui que a gente vai criar, que vai poder arrastar aqui para o lado, né? A gente vai poder colocar várias imagens aqui e arrastando ele para um lado e para o outro aqui na tela da nossa aplicação, tipo até o final aqui do nosso carrossel, que ele já faz essa animação de carregar e arrastar aqui automaticamente aqui também. Então a gente vai poder aprender, né, como criar esse carrossel aqui bem dinâmico para você poder utilizar em qualquer projeto que você esteja querendo desenvolver aí de interface gráfica. Como, por exemplo, dá para utilizar ele para fazer um clone da Netflix, onde você vai ter aqui a grade de filmes e você pode ir arrastando aqui para o lado aqui para poder ver todas as capas dos filmes que tem disponíveis. Um aplicativo de fotos, né, que você também pode arrastar para o lado aqui para poder ir vendo, ou qualquer outro aplicativo ou sistema que esteja construindo que tenha um carrossel de imagens aí, ou de vídeos, ou de outros componentes que você queira estar criando aqui. Então, para isso, eu vou aqui no nosso VS Code, e aqui no nosso VS Code já tem aqui, então, a estrutura básica do nosso projeto. E se você é novo aqui no canal, né, ainda não viu nenhum projeto ou não conhece a biblioteca Flat, é uma biblioteca moderna, né, do Python, que é utilizada para poder criar interfaces gráficas de forma muito simples, com um visual bem elegante ali. Então, se você nunca utilizou essa biblioteca antes ou sua primeira vez aqui no canal, basta fazer a instalação dela utilizando o pip. Então, basta utilizar o comando pip install flat, e ele já vai instalar automaticamente essa biblioteca para você na versão mais recente aqui. E aí, feita a instalação da biblioteca, basta utilizar esse comando aqui para poder criar a primeira janela da sua aplicação. Então, já estou aqui com a janela da minha aplicação rodando aqui, e você pode executar ela tanto pelo executar aqui do VS Code ou do editor de código que você estiver utilizando, mas no meu caso, eu recomendo você sempre utilizar o comando flatrun, porque o comando flatrun, e aí você coloca o nome do arquivo, .py, né? O flatrun, o que ele vai fazer? Ele vai gerar a janela da sua aplicação, ele vai verificar sempre que há alguma alteração nesse código aqui, ele vai renderizar o seu aplicativo novamente. Então, isso permite que a gente construa a nossa aplicação em tempo real. Então, conforme a gente vai alterando aqui o nosso código, ele vai automaticamente, né, já renderizando a nossa aplicação para a gente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui na tela do meu aplicativo é colocar aqui um page.vertical alignment vai ser igual a ft.main-axis-alignment igual a center. O que ele vai fazer é, todo componente que eu criar aqui no meu projeto, eu quero que ele fique alinhado no centro aqui da minha tela. Então, eu estou alinhando, né, todo o meu componente aqui no centro, na parte vertical aqui no centro da minha aplicação. Vou fazer a mesma coisa para horizontal. Então, quando eu criar um componente, eu quero que na horizontal ele fique alinhado, então cross-axis alignment, também no centro. Então, ele vai ficar no centro vertical e também no centro horizontal. Outra coisa que eu vou fazer é colocar uma cor de fundo aqui para essa aplicação. Então, como o computador está no modo Dark, automaticamente ele já inicia aqui a aplicação com essa cor de fundo mais escura. Se o seu computador está no modo Light, provavelmente ele já inicializou aqui a sua aplicação do Flat com fundo branco também. Então, só para a gente ter o mesmo projeto executando dos dois lados aí, com o mesmo design, eu vou definir aqui que a cor de fundo do nosso projeto vai ser white. Então, o nosso page, né, o background color dele, eu quero que seja branco aqui. E aí, para a gente poder ver alguma coisa sendo refletida aqui na tela da nossa aplicação, a gente precisa criar nosso primeiro componente. Então, para poder criar meu primeiro componente, eu vou criar uma variável aqui chamada layout, que ela vai ser igual a um container. Vou criar apenas um container vazio e vou adicionar ele aqui na página da minha aplicação com o comando pageAdd. E aí que eu passo qual que é o nome da variável que eu quero renderizar aqui na minha aplicação. Salvei, e agora sim já está refletindo todas as alterações que eu fiz aqui. Então, cada vez que eu adicionar um elemento aqui para o meu container, ele vai estar renderizado bem no centro aqui da tela da minha aplicação, já que eu estou alinhando tanto na vertical quanto na horizontal no centro aqui do meu aplicativo. A minha cor de fundo do meu aplicativo vai ser branco. E agora aqui dentro desse layout, eu vou criar o nosso componente aqui, né, que vai ficar renderizando aqui todas as imagens aqui do meu carrossel e esses botões aqui que eu também vou dar a animação deles de poder arrastar para o lado aqui no meu carrossel. Então, voltando aqui para o nosso aplicativo, dentro do nosso container, eu vou criar aqui o content dele, que é o conteúdo desse container. Ele vai ser uma column, então eu vou criar uma column aqui, e toda column ela tem um parâmetro chamado controls, que é uma lista de componentes do Flat. Então, eu estou criando uma column porque eu vou querer criar essa primeira parte aqui em cima como sendo uma row, né, contendo várias imagens aqui, e essa parte aqui de baixo como sendo esses dois ícones aqui que o usuário vai poder clicar, né, de ir para o lado ou para o outro aqui na nossa aplicação. Então, como eu vou querer criar esse componente embaixo desse outro, né, esse componente aqui, na verdade, embaixo desse outro aqui, ele vai estar disposto no formato de uma coluna. Por isso, estou criando uma column. Toda cola recebe um parâmetro chamado controls, que é uma lista de componentes aqui do Flat. Eu posso adicionar quantos componentes eu quiser aqui dentro desse
controls aqui da minha call. Então, o primeiro componente que eu vou adicionar vai ser uma row, que é onde eu vou renderizar todas as imagens aqui que vai aparecer na minha aplicação. Então, vamos começar a criar aqui a nossa row e vou habilitar aqui as nossas imagens. Então, toda row, assim como uma column, ela também tem um parâmetro chamado controls, que também é uma lista de componentes do Flat. Diferente da column, né, que vai colocar cada componente um embaixo do outro, uma row vai colocar cada componente um na frente do outro. Então, aqui dentro da minha row, eu vou renderizar as minhas imagens aqui, que eu quero que as minhas imagens fiquem uma na frente da outra aqui na minha aplicação. Então, eu vou voltar aqui dentro da minha row, eu tenho o parâmetro controls, e eu vou querer criar, então, um image, e essa imagem vai ser o source dela, que ou seja, qual que é a origem dessa imagem, pode ser tanto uma imagem local no seu computador, quanto pode ser uma URL também. Se você colocar uma URL, o Python vai fazer o download dessa imagem e vai renderizar aqui na sua aplicação. Se for uma imagem local, basta colocar o caminho completo aqui dessa imagem aqui no seu computador. Para a gente poder fazer o mesmo código, eu vou utilizar a API do PicSun para a gente poder puxar as imagens dinamicamente aí dessa API. Então, por conta disso, eu vou colocar aqui na minha source uma fstring e eu vou colocar aqui um https pixsun.fotos.250/300 uma interrogação, e aqui nessa interrogação eu passo qual que é o ID da imagem que eu estou querendo puxar lá do PicSun. Então, por exemplo, se eu passar o ID 0 e eu salvar aqui, ele já vai puxar para mim essa imagem aqui pra gente. Então, essa aqui é a imagem lá no PicSun, que tem o tamanho 250x300, cujo ID dela é o 0. Então, para a gente tornar isso aqui dinâmico, que vai puxar várias imagens aqui para poder renderizar na nossa row, eu vou fazer um list iteration. Então, como eu já estou dentro de uma lista, eu vou fazer um list iteration utilizando o parâmetro for num in range de 10, eu vou pegar 10 componentes aqui e vou renderizar esses componentes aqui com o nosso image. Então, eu vou passar aqui o meu num, que ele vai pegar todas as 10 imagens lá do nosso PicSun. Então, eu pego a imagem de 0, a 1, a 2, a 3 e assim por diante. Se você nunca utilizou um list comprehension, basicamente é um laço de repetição no Python que a gente cria dentro de uma lista. Então, como isso aqui é uma lista, né, de elementos, esse controls é uma lista, eu posso criar um laço de repetição aqui dentro dele. E aí o que eu estou falando é que para cada número que vai de 0 até 10, né, então do meu range que vai criar de 0 até 10, para cada número que tiver dentro dessa interação, eu quero que ele crie uma imagem, e essa imagem, eu vou pegar uma imagem lá do PicSun, cujo ID dela vai ser o ID aqui que eu estou passando na minha interação. Então, eu vou começar no 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3, e ele vai renderizando aqui 10 vezes esse componente, porém, alterando aqui o ID da imagem que ele está puxando lá do PicSun. Então, eu tenho a minha imagem de 0, ID 1, ID 2 e assim por diante. Como eu estou dentro de uma row, né, eu posso habilitar o scroll dela aqui. Então, observe que os nossos componentes eles estão além do tamanho da tela da minha aplicação. Quando eu aumento a tela da minha aplicação, eu consigo ver mais componentes aqui. Porém, quando a minha tela está menor, eu não consigo visualizar os outros componentes que tem aqui na lateral. Então, para isso, eu vou aqui na minha row habilitar o scroll dela. Então, eu vou colocar aqui um scroll, vai ser igual a ft.scrollMode. Vou colocar como hidden. Vou salvar, e agora sim, quando ele renderizar aqui minha row, ele vai habilitar aqui o modo de rolagem. Então, eu consigo ir, né, rolando aqui as imagens para poder ver todo o conteúdo que está dentro aqui da minha row. Então, como essa row aqui, ela está na horizontal, né, você pode segurar o shift do teclado e girar o scroll do seu mouse para poder fazer o scroll na vertical. Se você só fizer o scroll do mouse sem segurar o shift, ele vai fazer o scroll na vertical, então ele não vai estar rodando nada aqui na sua aplicação. Se você segurar o shift, você consegue fazer o scroll na vertical. Se você estiver utilizando um notebook, você também pode clicar e arrastar aqui com o trap bar aí do seu notebook também. Conseguir ir arrastando aqui para as laterais. E se você está gostando do conteúdo aqui dessa aula, então sabia que lá no curso do Flat 360 você consegue desenvolver aplicativos profissionais com design moderno, utilizando apenas o Python? No curso Flat 360 você vai aprender desde o básico até o avançado do desenvolvimento de softwares e sistemas multiplataformas utilizando o framework Flat. Então, se você quer criar interfaces gráficas interativas e procura uma abordagem ágil no desenvolvimento de aplicações sem a sobrecarga de arquiteturas complexas, esse curso proporcionará os conhecimentos e habilidades necessárias para criar rapidamente aplicações interativas e atraentes. São mais de 40 horas de muito conteúdo explicando absolutamente tudo o que você precisa saber sobre Flat, mais de 35 projetos práticos com interfaces modernas e totalmente modulares que você pode reutilizar em qualquer outro projeto, e mais de 170 exercícios teóricos e práticos, todos com resolução para você treinar muito e aprender absolutamente tudo sobre essa biblioteca. Para saber mais, clique aqui no link da descrição e conheça o Flat 360.
Legal, esse primeiro componente então já está criado, então, que é o componente das imagens. A gente está puxando essa imagem dinamicamente lá do Pixstan. Agora basta criar esses dois botões aqui, que é os botões que vão fazer essa ação, né, de ir fazendo o scroll no nosso aplicativo, né, para a gente poder ir vendo aqui, né, todas as imagens que estão dentro do nosso carrossel. Então aqui, dentro dessa column aqui, então eu já criei essa row, que vai ter todas as minhas imagens, e o próximo elemento que eu vou criar aqui, então que vai ficar aqui embaixo, vai ser uma outra row, que é onde eu vou colocar aqueles dois botões lá que a gente viu lá no projeto final. Então eu vou colocar aqui um ft.row. Essa row também vai ter um controls, que é uma lista de componentes do Flat. E o primeiro componente que eu vou criar nessa row vai ser um icon button, que é um botão do Flat, porém é um botão que apenas tem um ícone, que é um botão que não tem nenhum texto ali escrito dentro dele. Então eu vou colocar aqui que o ícone que eu vou querer utilizar vai ser o ft.icons, que é o módulo do próprio Flat, que já tem diversos ícones disponíveis. Então o próprio Flat já vem com várias cores e ícones que a gente pode utilizar aqui para poder criar nossas aplicações. Então ele tem um módulo aqui chamado Icons, e dentro desse módulo Icons eu tenho todos esses ícones aqui que eu posso utilizar dentro do nosso aplicativo. Então, no nosso caso, eu vou utilizar um ícone que é o Keyboard Left. Então, o Keyboard Arrow Left, que é um ícone do teclado, né, apontando aqui para a minha esquerda. Vou salvar para a gente já ver esse ícone. Então, já tem aqui o nosso íconezinho, né, apontando aqui para a esquerda. Observe que quando eu passo o mouse por cima, o meu cursor do mouse já muda aqui para essa mãozinha, indicando que eu posso clicar aqui nesse componente. Então, eu consigo clicar aqui nele, já que ele ainda assim é um botão, né? Então, ele é um botão, porém com um ícone dentro dele aqui. E agora eu vou criar também um outro botão, então outro icon button, copiei e colei aqui. A diferença é que em vez de ser o ícone apontando para a esquerda, eu vou querer o ícone apontando para a direita. Então, keyboard arrow right, né? Apontando aqui para a direita. Então, tem agora o nosso ícone apontando para a esquerda e o ícone apontando para a direita. No nosso projeto final, observe que esses ícones, eles ficam aqui no final da tela do nosso aplicativo, né? Então, aqui na nossa row, aqui, eu quero que ele fique aqui no lado direito da nossa aplicação. Então, toda row, ela tem um parâmetro chamado alignment, que é como ela deve alinhar os seus componentes filhos. Por padrão, o alinhamento dela vem como main axis alignment start, ou seja, ele fica alinhado aqui no começo da minha row. Então, se eu salvar aqui, observe que não mudou nada na minha aplicação, porque esse já é a definição padrão. Eu posso alinhar os meus componentes, por exemplo, no centro, ele ficar aqui centralizado, então você pode ter o componente aqui no centro, ou no end, para poder colocar ele lá no final. Além disso, também tem outras propriedades que a gente pode utilizar, como, por exemplo, o Space Around, Space Between e Space Evening. São todos os espaçamentos que a gente pode dar entre os componentes filhos de uma row. Se eu colocar, por exemplo, o Space Between aqui, ele vai colocar um espaçamento entre meus elementos. Então, eu vou colocar o Space Between, vou salvar, e agora eu vou ter o nosso primeiro componente sendo renderizado, um espaço separando eles, e o nosso segundo componente sendo renderizado aqui. Então, a gente pode fazer da forma como a gente quiser fazer aqui no nosso row. No nosso caso, eu vou deixar o nosso projeto com o nosso parâmetro aqui no end, para ele poder ficar aqui no final do nosso carrossel. Feito isso, agora a gente só precisa criar as ações que vão ser executadas, né, para quando o usuário clicar nesse botão ou nesse outro aqui. Então, por isso eu vou criar aqui dentro do nosso icon button, eu vou colocar um parâmetro chamado onClick, ou seja, eu quero que ele dispare uma função toda vez que eu clicar nesse ícone aqui. Então, como é o ícone left, eu vou chamar essa função de move backward, e vou definir essa função aqui no nosso aplicativo. Então, antes do meu layout aqui, eu vou criar então essa função def move backward, e como essa função está sendo disparada por um componente do Flat, ela recebe um evento como parâmetro obrigatório. Então, sempre que o Flat disparar uma função na nossa aplicação, essa função vai receber um evento, que basicamente é o componente que está disparando essa função aqui. Então, legal. Agora, se eu salvar, toda vez que eu clicar aqui no meu icon button, ele vai, como eu fiz o evento de clique, né? Ele vai disparar essa função. E aqui, essa função, eu vou querer que eu pegar essa row aqui que eu criei com as minhas imagens, eu vou querer mover elas aqui para o lado esquerdo, né? E arrastando as minhas imagens aqui para a esquerda. Então, para poder criar esse efeito, eu preciso salvar isso aqui numa variável. Então, como eu estou utilizando a versão 3.12 do Python, ele tem um operador novo chamado operador Walrus. Se você quiser saber mais sobre esse operador, tem vídeo no canal do Programador Aventureiro explicando todos os detalhes de como utilizar ele. Mas basicamente é um operador de atribuição que permite a gente fazer a atribuição de uma variável ao mesmo tempo que a gente está utilizando ela aqui na nossa aplicação. Então eu consigo atribuir esse componente para a variável carrossel ao mesmo tempo que eu estou criando ela aqui dentro da column. Se você estiver utilizando a versão mais antiga do Python, esse operador Walrus não vai estar disponível. Então você pode fazer isso aqui em módulos separados. Por exemplo, você pode fazer aqui antes do seu layout, criar aqui o seu carrossel, ele vai ser igual à sua row aqui, claro, sem a vírgula no final. Então, criar aqui a sua row, e aí você pegar esse carrossel e atribuir ele aqui dentro da sua column como sendo o primeiro parâmetro. Como o Flat permite fazer a modularização de componentes, ou seja,
criar variáveis com um pedaço do componente e renderizar depois deles aqui dentro, esse código funcionaria normalmente, então, em versões mais antigas do Python. Se você tiver uma versão mais nova, né, da 3.9 em diante, você vai ter o operador Walrus também. Então, você pode fazer exatamente como eu estou fazendo aqui, que é atribuir a variável, né, utilizando esses 2 pontos igual aqui. Feito isso, né, eu estou salvando todo o conteúdo dessa row aqui para essa variável chamada carrossel. E aí eu posso utilizar, então, essa variável carrossel aqui para poder fazer um scroll nela na minha aplicação aqui. Então, dentro do meu carrossel, ele é uma row, e uma row tem esse parâmetro aqui, scroll. E eu posso utilizar, então, a função scroll to, e dentro dessa função scroll to, eu posso falar, então, o quanto que eu quero, né, fazer a rolagem desse componente aqui na minha aplicação. Então, o meu scroll to aqui, eu vou colocar um delta, vai ser igual a menos 100, ou seja, eu quero mover 100 pixels aqui para a esquerda, lembrando, se o delta for positivo, ele vai estar movendo para a direita, se ele for negativo, ele vai estar movendo para a esquerda. Então, eu quero mover 100 pixels aqui para a esquerda, e qual o tempo da duração da animação que eu quero que ele execute isso? Eu quero que a animação dele tenha uma duração de 300 milissegundos, e a animação que eu quero que ele use para poder fazer esse scroll aqui seja igual a ft.animation curve. E tem várias animações que a gente pode utilizar aqui. Então, o Flat é uma biblioteca que permite a gente criar vários componentes com animações bem fluidas aqui nos nossos aplicativos. Então, tem todas essas animações aqui que eu posso utilizar. E a que eu vou usar aqui vai ser o Decelerate. Então, eu vou colocar aqui um Decelerate. Vai ser a animação que eu vou colocar. E aí, tudo que eu preciso fazer agora é atualizar o meu carrossel para poder refletir isso aqui na tela da aplicação do usuário. Então, eu vou salvar aqui. Eu vou mover com o próprio scroll do meu teclado aqui para o final do meu componente, e aí quando eu clicar aqui agora no meu icon button, o meu icon button ele vai disparar essa ação aqui, né, essa função que é move backward. O que essa função vai fazer é pegar esse componente carrossel e vai fazer um scroll nele 100 pixels para a esquerda durante 300 milissegundos, utilizando a animação Decelerate. E aí ele vai atualizar para poder refletir isso aqui da tela da minha aplicação. Quando eu clicar aqui agora, observe que ele criou agora essa animação, indo agora 100 pixels aqui para a lateral. Eu poderia aumentar isso aqui, por exemplo, colocar para ele 500 pixels. Se eu salvar, quando eu clicar agora, ele vai muito mais aqui, ó, vai 500 pixels para a lateral. Quando eu chegar no final, ó, ele vai 500 pixels e aí depois ele volta aqui para o começo da tela da minha aplicação. A gente também poderia trocar aqui a animação que a gente vai utilizar. Por exemplo, colocar aqui um Bounce In. Se eu salvar agora, então eu vou voltar lá para o final. Quando eu clicar aqui, ele vai fazer essa animação Bounce In, que nesse caso, né, não combinou muito bem, porque é uma animação que ela dá uma tremida aqui antes de mover o elemento. Tem vários tipos de animação que a gente pode criar, como por exemplo, easy in, easy back, easy circle, easy out, várias animações aqui que ele tem disponível que você pode utilizar aqui para os seus projetos. Tem bastante coisa bem legal, por exemplo, essa animação Elastic, vou salvar aqui, vou lá para o final, vou clicar aqui para ele poder voltar, ela está muito rápida, então vou colocar aqui para ele demorar 1 segundo para poder fazer a animação, vou arrastar para o lado, e observe que ele faz um efeito, né, tipo como se o meu componente estivesse indo um pouquinho para o lado direito e depois jogando ele com tudo para a esquerda. Então é um efeito elástico aqui, ó. Então você pode criar utilizar diversos tipos de animação aqui. Então vou colocar o Decelerate e deixar 300 milissegundos mesmo, para ser uma animação rápida no nosso componente aqui e colocar apenas 100 pixels aqui para ele não ir tanto na lateral. Então agora tem essa animação indo aqui. Agora basta fazer a mesma coisa para quando eu clicar aqui para ir para frente, né? Então, para isso, eu vou também aqui no meu icon button, também vou criar uma função chamada onClick, que vai ser disparada toda vez que eu clicar nesse botão aqui, e eu vou querer então que ele faça o move forward. E eu vou definir essa função agora aqui em cima. Então, eu tenho o meu move backward, vou criar aqui minha função move forward, e ela vai receber um evento, já que ela está sendo disparada por um componente do Flat, e ela vai ser exatamente igual a essa função aqui de cima, então eu vou copiar e colar. A única diferença é que em vez de eu mover para a esquerda, eu vou querer mover para a direita. Então eu vou querer mover 100 pixels para a direita, numa duração de 300 milissegundos, também estou usando aquela animação Decelerate, e aí eu vou atualizar o meu componente. Vou salvar agora, e agora o nosso card já está completo. Eu posso mover tanto aqui para a esquerda, quanto ir movendo ele aqui para a direita. Então agora o nosso carrossel já está completo, você pode utilizar ele em qualquer projeto que você tenha aí desenvolvendo com o Flat, qualquer interface gráfica que você esteja criando, fazendo clone do Netflix, por exemplo, é bem legal utilizar esse projeto, por exemplo, para poder fazer aquele efeito, né, de poder ir arrastando aqui as imagens dos filmes que tem disponíveis lá na Netflix. E agora, só para poder ficar idêntico, né, ao projeto que a gente criou aqui, eu só vou colocar uma sombra aqui nesse container para poder ficar com essa sombrinha aqui no fundo do nosso carrossel. Então, eu vou voltar aqui no nosso código, e aqui dentro da minha variável layout, aqui no meu container, eu vou criar uma sombra nele.
Para isso eu vou colocar aqui um shadow, que vai ser igual a um ft.boxShadow. E esse box shadow eu só vou definir então o blue radius dele, de 100 pixels. Vou salvar a cor padrão que ele utiliza como sombra é o preto, então vou querer deixar preto mesmo, senão você poderia trocar a cor aqui, então por exemplo, colocar um color aqui, igual ft.colors, por exemplo, red, colocar uma cor vermelha, você poderia colocar a cor que quiser aqui, como o padrão é preto, vou deixar preto mesmo, com desfoque de 100 pixels aqui, a partir, né, do centro do nosso componente. Então ficou agora esse efeitozinho aqui, esfumaçado aqui no fundo do nosso carrossel aqui, com a animação dele aqui já indo para o lado aqui na nossa row, fazendo o scroll automático aqui dos nossos componentes. Então o vídeo de hoje foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado aqui de fazer esse projeto junto comigo aqui. E já recomendo você conferir também a minha playlist aqui no canal, com diversos outros projetos do Flash aqui, que você pode desenvolver de forma muito fácil, igual a gente criou aqui esse, com uma interface bem moderna, e utilizando, né, 100% do Python. Também recomendo você clicar aqui embaixo na descrição para poder conferir, né, o meu curso Flash 360 e olhar lá todos os projetos que a gente desenvolve lá com o nosso curso Flash 360, que é um curso completo, ensinando absolutamente tudo que tem disponível aqui na biblioteca do Flash. Então são mais de 40 horas de conteúdo, mais de 35 projetos que a gente vai desenvolver juntos, né? Desde o básico até o avançado, a gente vai construir aplicativos desktop, aplicativos mobile, a gente vai construir landing pages, né? A gente vai fazer sites completos apenas utilizando o Flash e o Python, com uma interface bem moderna ali nas nossas aplicações, igual a gente está construindo aqui esses projetos aqui no YouTube. Então eu recomendo você dar uma olhada lá no meu curso Flash 360, que ele tem muito conteúdo, são mais de 170 exercícios, diversos projetos, mais de 40 horas de conteúdo, e também recomendo você entrar lá no grupo do canal do Telegram do Programador Aventureiro, porque lá no grupo do Telegram a gente fala bastante sobre Flash, sobre interfaces gráficas, sobre outras funcionalidades do Python e outras bibliotecas também. E a galera também está sempre recomendando conteúdo para mim trazer aqui para o canal. Então eu recomendo você entrar lá no grupo para poder ficar antenado tudo que tem de novo aqui nessa área, na área de TI, na área de Python, de programação, e também conhecer outras pessoas que têm os mesmos interesses que você aqui em programação, em construção de interfaces gráficas com Python. Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Até lá!